Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 29 de setembro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição será o casamento em Caná. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em João capítulo 2, versos 1 a 11, que diz o seguinte: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali, seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Mas tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então Jesus lhes disse: Agora leve um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho sem saber de onde viera, embora os soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho? Depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal maravilhoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Assim, a sua glória foi revelada e os seus discípulos creram nele. Esse texto é um texto interessante e algumas coisas têm que ser levadas aqui em consideração. Primeiro, precisamos levar em consideração que Jesus estava começando seu ministério. Os seus discípulos ainda não o conheciam, pelo menos não conheciam muito bem. Estavam agora tendo o primeiro contato com sua pregação, com a maneira como ele lidava com as coisas. Jesus ainda não tinha operado nenhum grande sinal. Era uma festa de família, provavelmente. O que nos leva a chegar a essa conclusão é o fato de que Maria estava servindo nessa festa. Somente alguém que fosse da família faria isso. Mas alguma coisa acabou acontecendo, o vinho terminou. Uma vez que o vinho acabou terminando, o que é que aconteceria como desdobramento disso? Haveria uma vergonha para a família. O que mais? Bom, nada mais do que isso. Ninguém ia morrer porque o vinho acabou. Maria vem até Jesus e ela vai dizer: o vinho terminou. Jesus entendeu o que ela estava querendo dizer. Vai olhar para ela e vai dizer: minha hora ainda não chegou. Mas ele falou isso de uma maneira tão tremenda, e Maria tinha uma afinidade tão grande com Jesus, que ela vai chamar os serviçais e vai dizer: façam tudo o que ele mandar. O que Maria estava dizendo era o seguinte: eu gosto da Maria. Maria, ela vai mostrar que se Jesus não quiser operar esse milagre, tudo bem. Não tem problema, mas ele é que vai ter que resolver a situação. Porque ela vai chamar os serviçais e vai dizer: façam tudo que ele mandar. Jesus podia simplesmente chamar os serviçais e dizer assim: vão lá e avisem para o noivo que o vinho acabou e a festa vai ter que terminar. Mas se isso fosse acontecer, quem ia dar a notícia ia ser Jesus. Ou ele ia ter que fazer outra coisa. Às vezes nós perdemos muito tempo tentando ensinar Deus o que ele tem que fazer, quando tem que fazer e como tem que fazer. Maria está ensinando para a gente que a coisa mais sensata a fazer quando temos problemas e dificuldades é ir diante do Senhor e dizer: Senhor, o Senhor sabe o que tem que acontecer. Agora, faça-se a sua vontade e não a minha. Mas se o Senhor preferir não operar, então a responsabilidade será sua. É isso que ela está fazendo aqui com Jesus. Jesus vai chamar os empregados e vai dizer a eles: peguem, encham essas talhas. Eram talhas que eram usadas para rituais de purificação. Quando as pessoas chegavam num ambiente público, antes de poderem se sentar à mesa, haviam rituais feitos com água. O antebraço, os antebraços e as mãos, os pés, a cabeça, o rosto eram lavados antes que eles pudessem começar um processo de festa. Estavam chegando da rua, poderiam estar contaminados cerimonialmente falando, então era para um processo de descontaminação. Esse processo já tinha acabado, porque ele acontecia quando as visitas estavam chegando para a festa. Jesus agora vai pedir que essas talhas sejam cheias de novo. E agora, Jesus vai mencionar uma coisa realmente extraordinária. Jesus vai dizer que eles devem, de alguma forma, fazer com que o vinho chegasse até o mestre de cerimônias. Então, o vinho vai ser levado para o mestre de cerimônias. Quando ele vai provar, ele vai dizer: chama o noivo, faz favor. O noivo vem e ele diz assim: todo mundo serve o vinho inferior primeiro, ou o vinho melhor primeiro, para depois o vinho inferior, depois que as pessoas já beberam bastante. Mas você guardou o melhor até agora.
Ellen White vai explicar isso mencionando que Jesus ele produziu um vinho sem álcool. Era o vinho novo que era chamado. O vinho, logo depois que ele era pisado, ele era basicamente o mosto da uva. Então ainda não tinha produzido álcool, não tinha muita acidez, então era alguma coisa mais frutada, mais doce. Era um vinho de alta qualidade. Jesus vai agora perceber o que está acontecendo. Provavelmente o noivo nem sequer entendeu nada do que tinha tido lugar, talvez só mais tarde, quando a história foi toda contada a ele. Mas o que mais me chama a atenção aqui no contexto do texto é que Jesus fez esse milagre com dois propósitos. Um deles, o milagre essencialmente serviu para quê? Para que a festa não acabasse. Para que continuasse ali a celebração. Em segundo lugar, o último versículo do capítulo 2, o verso 11, vai mencionar que os seus discípulos creram nele. Esse foi o primeiro milagre que ele fez e que os discípulos creram nele. Quando você pensa nisso, eu achei muito interessante a abordagem que foi feita pelos autores da lição, porque eles vão nos levar de volta para Deuteronômio, quando Moisés, depois de ter feito muitos sinais, as pragas caíram sobre o Egito, ele fez com que o mar vermelho fosse aberto, maná viesse do céu, água fluísse da rocha. Acho que não houve ninguém que operou tantos milagres extraordinários quanto Moisés no contexto do Antigo Testamento. E tudo isso aconteceu para possibilitar a libertação do povo de Deus do cativeiro egípcio. De certa forma, o que Moisés vai mencionar lá em Deuteronômio, que é quando ele vai recapitular tudo que Deus tinha feito na libertação do povo, ele vai dizer: e o Senhor Deus enviará um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. E existe ali a inferência de que, provavelmente, de que ele também operaria sinais miraculosos. E agora, o primeiro sinal operado por Jesus vai ter um paralelo com um dos primeiros sinais operados por Moisés no Egito. Você se lembra quando Moisés chegou no Egito para a libertação do povo? A primeira praga que veio sobre o Egito foi a água transformada em sangue. Você vai dizer: pastor, mas foi sangue. E Jesus transformou a água em vinho. Perfeitamente, mas lembra que a gente está falando do mesmo João. Quando ele vai chegar no capítulo 13, ele mesmo vai mencionar que o vinho agora representa o sangue da nova aliança, da aliança no sangue de Jesus. Então, de certa forma, há um paralelo. Assim como o que o João está tentando explicar com esse primeiro sinal assim como Moisés estava trabalhando para poder libertar o povo da escravidão do Egito, Jesus também estava trabalhando para despertar uma crença no coração dos discípulos para poder salvar não apenas a eles, mas também a toda a humanidade. Você percebe que há aqui um paralelo tremendo entre essas duas experiências. Isso tem que fazer com que paremos para pensar naquilo que foi o propósito de Jesus, fazer com que eles creiam. Nós, às vezes, passamos por situações complicadas, a nossa crença acaba diminuindo. Ainda agora há pouco, estava ouvindo alguém que dizia: olha, pastor, uma pessoa que acabou abraçando a fé alguns meses atrás, acabou tomando a decisão de voltar à velha vida, teve dificuldade de poder se adaptar com a nova experiência com Deus. Quantas pessoas desistem quando vêm os problemas, as dificuldades, as angústias, as cobranças das pessoas com quem elas conviviam antes e não têm força suficiente para permanecer no Senhor? A menos que tenhamos uma crença fundamentada em Jesus, quando os problemas e dificuldades vierem, nós não seremos capazes de poder permanecer em Jesus. Esses discípulos, apesar dos altos e baixos que eles viveram no decorrer da sua história, se você olhar para a experiência deles, todos eles seguiram Jesus até o final. Eles foram fiéis até a morte. Mas em cada momento da história com Jesus, Jesus foi dando oportunidade para que eles pudessem firmar a sua crença, a sua fé em Cristo Jesus. Creia no Senhor hoje, independente das circunstâncias da sua vida. Ele vai operar de forma extraordinária em você. Ore comigo. Obrigado, Pai, por Tua palavra, por sabermos que ela nos mostra um Cristo todo-poderoso. Queremos crer nele. Ajuda-nos a permanecer nele. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?